em que as mulheres se cuidam mais, né, e os homens não. E o Novembro Azul veio para isso, para tentar mudar esse paradigma e falar que você, homem, é importante se cuidar, que você, homem, tem que se cuidar, e que as doenças estão aí tanto para homens quanto para mulheres, né? O Novembro Azul, ele vem tentar quebrar esse paradigma de que o homem não se cuida, porque o homem tem que se cuidar. Ele fala principalmente a respeito do câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais mata no Brasil, e um dos cânceres que mais mata o homem, né? E uma das maiores causas de morte do homem. Porém, não fala a respeito somente sobre o câncer, né? O homem tem pressão alta, o homem tem diabetes, o homem tem infinitas outras doenças que também tem que se cuidar, né? E como que deve ser esse cuidado? Não esperar a doença chegar no estágio final para depois tentar um tratamento, e sim um rastreio, uma procura, uma avaliação médica, uma avaliação com o enfermeiro, uma avaliação com o urologista, isso com antecedência, antes de chegar na fase mais avançada da doença. Para a gente falar sobre o câncer de próstata, a gente precisa desmistificar primeiro o que é a próstata. Será que é um problema? Porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho próstata, quando quer se referir a eu tenho uma doença da próstata, eu tenho um câncer de próstata, eu tenho algum problema na próstata. Mas na verdade não, todos os homens têm próstata. A próstata nada mais é do que uma glândula do sistema reprodutor masculino, uma glândula muito importante, uma glândula que produz o líquido que vai nutrir os espermatozoides, que são responsáveis pela fecundação. Então é uma glândula muito importante, né? Ela faz parte do sistema reprodutor masculino, e essa glândula ela pode ser acometida por doenças. É uma glândula especificamente do homem, né? Então mulher não tem próstata, quem tem próstata é só o homem, faz parte do sistema reprodutor masculino. Todos os homens têm próstata e ela pode ser acometida por algumas doenças, entre elas o mais temido, que é o câncer de próstata. Mas não é só o câncer de próstata que existe a inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite. Existe também uma doença muito comum, inclusive é mais comum do que o câncer de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata aumenta o seu tamanho, dificultando assim com que o homem tenha uma boa micção, ele tenha dificuldade para urinar. Então a próstata é uma glândula, tem muitas e muitas funções, entre elas é produzir esse líquido que vai ajudar a formar o líquido da ejaculação, né? Ele vai nutrir os espermatozoides, ou seja, uma glândula muito importante, acometida por diversas doenças. O câncer de próstata é uma delas e é o mais temido. Por que o câncer de próstata é mais temido? Porque o câncer ele é muito comum, principalmente acima dos 50 anos, e ele não dá sintomas na maioria dos casos. Na imensa maioria dos casos, ele não dá sintomas. A glândula prostática, ela tem 20 gramas, ela é bem pequenininha, é uma glândula bem pequenininha mesmo. E o câncer nasce na extremidade da próstata. Vamos supor, se a próstata fosse o tamanho desse microfone, mais ou menos desse tamanho. O câncer, ele não nasce lá no meio. Se ele nascesse no meio, iria dar sintoma muito mais rápido. Mas o câncer ele começa na periferia, nessas extremidades, e aí não tem sintoma na fase inicial. O câncer de próstata só vai dar sintoma lá na fase mais avançada, quando o paciente já está tendo metástase, já está espalhando pelo, tá? Ela é uma doença lenta, porém progressiva. Então, alguns casos, quando ela é descoberta na fase inicial, a chance de cura é muito grande. Então, o paciente que tem câncer de próstata, se ele descobrir no início, ele tem mais de 90% de chance de curar da próstata, de ter o câncer. Faz uma cirurgia ou faz uma radioterapia, né, e resolve. Mais de 90%.
Quando deixa para encontrar o câncer lá no final, quando ele já está na fase avançada, quando ele já está espalhando, a chance de cura é praticamente zero. A maioria das vezes a gente faz um tratamento paliativo, né? Não vai curar mais, não vai ser livre do câncer de próstata. Ele vai remediar ali, aliviar os sintomas, melhorar um pouco, retirar a dor, né? Mas não vai curar. Por isso que nós preocupamos tanto em prevenir. A palavra, quando a gente fala em câncer de próstata, a palavra mais correta seria prevenção. Então, por isso que a gente preocupa e fala para os homens: homens têm que se cuidar, homens têm que se cuidar. A gente tem o que a gente chama de fatores de risco para ter câncer de próstata. O que é esses fatores de risco? São a chance mais elevada do homem desenvolver essa doença. E os estudos que fizeram sobre o câncer mostraram que pessoas que têm maior idade, quanto mais velho for, mais chance dele ter câncer de próstata. Então, a idade é muito importante. Quanto mais velho, mais preocupação, porque tem uma chance maior de ter o câncer, né? Esse é um primeiro fator. Um segundo fator é os maus hábitos de vida, a obesidade, o sedentarismo, as doenças crônicas, né? Isso é um fator de risco. Quem tem esse fator de risco, quem não se cuida, tem mais chance de desenvolver. O outro é os negros. A raça negra tem mais chance de ter o câncer de próstata do que os brancos, os indígenas, né? Tem mais chance, os estudos mostraram. E outro fator de risco muito importante é o fator hereditário, genético. Ou seja, se você tem um pai que tem câncer de próstata ou um irmão, sua chance duplica, 2 vezes mais chance de ter o câncer. Se você tem um pai e um irmão, ou 2 irmãos, ou seja, 2 parentes de primeiro grau, sua chance multiplica por 6. Você tem 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então é comum numa família muito grande, onde nós temos 4, 5, 6 homens, 3, 4 deles terem câncer de próstata, porque o fator hereditário é muito comum. Então, se o pai teve câncer de próstata, toma cuidado, se cuide. Se o irmão, se alguém teve na família, a hereditariedade é um fator de risco, e é um fator de risco muito importante. Então, esses são os fatores que predispõem, né? Mas tem como eu saber se eu vou ter câncer de próstata ou não? Não. Infelizmente, não tem como você saber se lá na frente você vai ter câncer de próstata. E como é que a gente faz? Então, a gente previne, né? Então, falando especificamente sobre o câncer de próstata, né? Porque assim, as outras doenças, tem doenças que são preveníveis, né? Tem doenças que a gente tem como prevenir, porém o câncer de próstata praticamente não. O único fator desse que eu te falei, que são os fatores de risco, o que você pode prevenir é tendo uma alimentação saudável, né? É tendo uma dieta adequada, fazendo exercício físico e se cuidando regularmente. Então, esse cuidado regularmente que eu falo, quando é que os homens têm que começar a se cuidar? Quando é que os homens têm que começar a fazer um rastreio do câncer de próstata? Depende. Se o paciente ele não tiver nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos de idade. Então, se ele não tem nenhum desses fatores de risco que eu te falei, a partir dos 50 anos de idade, ele tem que começar a fazer o rastreio para o câncer de próstata. Se ele tem algum fator de risco, 45 anos. E tem alguns casos aí que eles orientam até antes disso um pouco, quem tem muitos fatores de risco, começar com 40 anos. Mas basicamente, para facilitar, acima de 45 anos de idade, quem tem fator de risco, acima de 50 anos de idade, quem não tem fator de risco. E como que a gente vai descobrir o câncer na fase inicial? Porque, como eu disse, é o que eu mais quero. Eu quero que seja descoberto o câncer na fase inicial, porque quando está na fase tardia, vai ser muito difícil para a gente curar esse paciente. A gente só vai ter um paliativo, mas cura, vai ser muito difícil, menos que 1%.
através de basicamente dois exames. Tem vários, né? Tem vários, mas basicamente dois, né? O primeiro, o PSA. O que é o PSA? PSA é um antígeno prostático, né? Uma substância produzida pela próstata que todo homem produz naturalmente. Todo homem produz esse PSA. Porém, quando tem algum acometimento da próstata, esse PSA sobe. Ele é específico para câncer de próstata? Não, ele não é específico para câncer de próstata, mas ele diz que ou tem alguma coisa errada com a próstata. Pode ser câncer, pode ser hiperplasia, pode ser uma prostatite, pode ser inúmeras doenças. Mas quando esse antígeno está aumentado, opa, tem um alerta a mais. E o outro, que é o tão temido, que o que tem um monte de preconceito, que todo mundo fala e que todo mundo tem medo, é o toque retal. O toque retal é um exame simples, fácil de ser feito. Basicamente, ele é feito pelo urologista, que é um médico especialista no sistema reprodutor masculino, mas ele pode ser feito por um médico clínico geral. É um exame indolor, rápido, dura cerca de 5 a 10 segundos, em que o médico ou profissional vai posicionar o dedo no ânus do paciente, introduzir, sentir a próstata, o tamanho, a forma, se tem algum nódulo, se tem alguma alteração, e avaliar. A partir daí, se esse paciente tem indicação de fazer outros exames mais específicos, que seria a biópsia, seria uma tomografia ou uma ressonância. Ou a partir daí já instituir um certo tratamento, né? Porque o câncer de próstata ele pode ser diagnosticado em cerca de 20% só com toque retal. Então é um exame muito importante. Aí você fala assim, mas então, doutor, então eu posso fazer meu rastreio só com um exame de sangue, o PSA? Não, não pode. Por quê? Por que você não pode fazer? Porque em todos os pacientes que têm câncer de próstata, 20% o PSA está normal. Então, muitas vezes o paciente tem câncer, faz aquele exame do PSA e está normal. E quando você junta dois exames, que é o PSA e o toque retal, você consegue diagnosticar mais de 80% ou até mais que 90% dos casos de câncer. Então é muito, muito importante o homem que completou os seus 45 anos de idade, se ele tiver fator de risco, já começar a fazer esses dois exames, e o homem que tiver 50 anos ou mais, né, independente de fator de risco, fazer esses dois exames. Tem uma mística, tem um certo preconceito a respeito do toque retal, porque criou-se uma história, cria-se muitas fictícias, coisas da cabeça das pessoas a respeito desse exame, que é um exame fácil, né, de fácil acesso, não precisa de uma máquina para fazer, não precisa tirar sangue, não precisa mandar para o laboratório, não depende de muita coisa, é só um examinador para examinar. Um exame rápido, né, o exame indolor, o exame que dura cerca de 5 segundos. Então, assim, o que é o maior paradigma nosso? É quebrar o preconceito, né? A dificuldade que nós temos é quebrar o preconceito, né? Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente tenta ao máximo quebrar esse preconceito. E isso serve para você, homem que está me ouvindo, para as esposas, né? Para todas as mulheres, porque vocês têm maridos, vocês futuramente futuramente vão ter filhos, vocês têm pais que não se cuidam, né? Então, assim, esse é um dos paradigmas que nós temos que quebrar. E eu venho falando isso, eu converso com os meus pacientes, eu palestro nas minhas unidades, eu converso sempre, tentando mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é uma coisa que vai mudar, não vai mudar a virilidade do homem, não altera em nada a questão da ereção do homem, não muda o libido, não muda nada. É simplesmente um exame simples, fácil, rápido, indolor e que salva vidas, né? O câncer de próstata mata, e mata muito. O câncer de próstata mata muito, e é uma doença
altamente curativa quando descoberta nas fases iniciais, tá? Quando a gente descobre o câncer de próstata, né? Como que a gente descobre? Primeiro, aqueles 2 exames que eu te falei, o PSA e o toque retal. E quando você tem uma indicação, né, de uma suspeita que tem um câncer ou que tem alguma alteração, o médico pode te pedir uma biópsia, né, que ele vai tirar alguns fragmentos lá da próstata, tira esses fragmentos, manda para o laboratório e analisa para ver se tem realmente caso de câncer ou não, né? Tendo o caso de câncer, ele vai indicar o tratamento, né? E como que pode ser esse tratamento do câncer? Diversas maneiras, né? O primeiro tipo, cirurgia, né? Cirurgia é um que a gente tem uma maior taxa de cura, né? Fazendo a cirurgia com a ressecção da próstata. É indicado para todos os casos? Não são todos os casos que é indicado. Às vezes só com a cirurgia não consegue resolver. Às vezes a gente tem que indicar a cirurgia mais a radioterapia, né? Ou em alguns casos há um bloqueio que a gente chama de bloqueio hormonal. O que é esse bloqueio hormonal? É fazer uma trava, vamos dizer assim, em questões hormonais para não deixar o câncer crescer, né? E aí pode ter que retirar o testículo, pode ter que utilizar alguns outros medicamentos que fazem esse bloqueio. Então, assim, são algumas alternativas que a gente tem no caso de câncer mais avançado, né? Qual que é a complicação principal dessas cirurgias de próstata? A impotência sexual e a incontinência urinária, né? Incontinência urinária é quando ele não consegue segurar o xixi fica vazando. Quando que isso ocorre? Isso ocorre muitas vezes nos casos mais avançados, né? Quando você consegue, na fase inicial, que o tumor está só ali pequeno na próstata, e você faz uma ressecção e retira aquilo ali, ok, é muito mais difícil ter esses problemas, né? É muito mais difícil ter uma impotência sexual e muito mais difícil ter uma incontinência urinária. Mas quando você faz na fase avançada, a chance é bem maior, né? Por que que isso acontece? Dentro da próstata passa um canalzinho que a gente chama de uretra. Esse canal é por onde vai passar a urina. A próstata ela fica abaixo da bexiga, né? E ali passa toda a urina é passada naquele canalzinho ali no meio da próstata, né? É canalzinho que a gente chama de uretra. Então, quando essa próstata ela está acometida por alguma doença, né? Às vezes, quando está muito avançada, pode atingir, e aí o paciente pode ter sintoma. Então, o câncer de próstata dá sintoma? Dá, na fase avançada. Na fase inicial, o câncer dá sintoma? Não. Na fase inicial não dá sintoma. Por quê? Por aquilo que eu te expliquei. O câncer aparece aqui, na periferia, na zona externa, e aí os sintomas não atingem a urina. Por quê? Porque o canal está lá no meio, tá? Mas quando atinge, quando o tumor está tão grande que chega a atingir o canal da urina, que a gente chama de uretra, o que vai acontecer? O homem ele pode reduzir o jato urinário, então ele fazer o xixi lá na frente, começa a descer, até ele urinar nos pés, então ele começa a fazer xixi e ficar pingando. Ele pode ter sangramento na urina ou sangramento na ejaculação. Ele pode ter também impotência sexual em alguns casos, não é muito comum, mas pode ter. E pode ter também dificuldade para urinar, então ele tem que estar fazendo força, esforçando para fazer xixi. Esses são os sintomas mais comuns. Em alguns casos, os sintomas estão mais avançados, ele pode ter também dor óssea, nos quadris, no fêmur, na coluna. Por quê? Porque o câncer já saiu da próstata, já espalhou para os locais. Qual o local que ele mais gosta de espalhar? Ossos. Então, paciente que tem umas dores ósseas crônicas, tem aqueles pacientes que tem muito, nos estágios avançados, tem muita dor, sente muita dor, porque o tumor ele saiu da próstata e espalhou, né? Então, isso também é um sintoma de câncer de próstata. Mas, como eu disse, sintoma de câncer de próstata só dá lá nos estágios mais avançados, né? Então, como que você vai prevenir?
Primeiro, tendo atividade física regular, tendo uma boa alimentação, reduzindo seu sedentarismo, reduzindo o peso corporal, né? Cuidando da sua saúde, né? E depois procurando o profissional na fase inicial. Quando já tiver indicação, procurar o profissional para fazer um rastreio, porque quanto antes você descobrir o câncer de próstata, melhor o seu prognóstico, melhor o seu tratamento, melhor a sua qualidade de vida, tá? Então, o que eu tinha para falar aqui a respeito do câncer era isso. Eu tenho que quebrar essa barreira que todos os homens têm de não se cuidar. Então, a minha orientação hoje é que você, homem, cuide-se tanto quanto as mulheres se cuidam. Então, assim, não precisa, eu estou falando hoje do câncer de próstata porque eu vim aqui para falar disso, mas como eu disse, não precisa ser só o câncer de próstata, o homem tem outras doenças. Então procure o seu médico regularmente, faça os seus exames de rotina, né? Procure sempre que tiver algum sintoma, não deixe para procurar lá quando estiver com uma incapacidade ou alguma coisa assim, quando estiver no último estágio. Então procure o médico regularmente, cuide da sua saúde, melhore sua alimentação, né? Tenha hábitos de vida saudáveis, faça atividade física, porque tudo isso é saúde. Para que a gente está falando isso? Para que você, que hoje é jovem, chegue lá na fase adulta, que chega lá na fase idosa, com uma boa saúde, tendo uma boa qualidade de vida. Então, assim, tem muita doença que não tem como prevenir, não tem como descobrir se você vai ter, não tem como você tentar antecipar alguma coisa, mas já tem outras que tem. Então vamos fazer a nossa parte, vamos começar a se cuidar para que lá na frente a gente tenha uma qualidade de vida bem melhor. É isso? Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida pode passar aí.